As ações da Petrobras valorizaram mais de 54% no acumulado do último ano e quando isso acontece, o investidor logo pensa: devo comprar mais ações da Petrobras porque vai continuar subindo ou não? Pô, já deu o que tinha que dar, o momento é de vender as ações da Petrobras. Inclusive, eu quero saber para que lado você está pendendo mais. Você está mais para o lado de vender as ações da Petrobras ou de comprar as ações da Petrobras? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Guimarães, sou analista CNPI e vou dar minha opinião sobre esse tema agora. E para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa olhar o contexto econômico, geopolítico que a gente está vivenciando, que é o principal fator que afeta a precificação da Petrobras nesse momento. A gente percebe que o fechamento do Estreito de Hormuz faz com que o barril do petróleo aumente de preço. Recentemente a gente passou dos $100 o barril do petróleo. Hoje a gente está tendo uma queda, a gente vai falar sobre isso e como que isso pode afetar e qual que é a minha opinião com as ações da Petrobras. Então o que a gente tem é que recentemente os Estados Unidos enviou uma proposta de paz para o Irã e dentro dessa proposta havia 15 pontos que o Irã precisaria aceitar para poder encerrar o conflito. E entre esses tópicos aqui, seria necessário que o Irã suspendesse a produção de mísseis, parasse com o enriquecimento de urânio, reduzisse o apoio ao Hezbollah e Hamas, que é inimigo contumaz de Israel, e a reabertura total do Estreito de Hormuz. O Irã olhou para isso e falou o seguinte: não vai ter como, simplesmente isso aqui é totalmente fora de cabimento. A gente tem nossos objetivos aqui e esse acordo não fechou. O Trump havia falado que eles estavam negociando, que estava saindo e o Irã desmentiu. Não está saindo nada desse acordo, tá? E nesse momento o Trump ele está organizando tropas para poder enviar para o Oriente Médio, ou seja, uma possível escalada de conflito. Porém, por outro lado, o Trump, lembra que ele havia feito uma ameaça, um ultimato, na verdade, ao Irã, falando que se eles não abrissem totalmente o Estreito de Hormuz, eles iriam atacar fontes estratégicas de energia do Irã. E isso acaba sendo bem complicado porque até aliados do Trump, apoiadores deles internamente, trouxeram para ele que talvez não seja interessante seguir por esse caminho, porque no final do conflito isso tornaria o Irã totalmente incapaz de sustentar economicamente. Seria uma patada forte demais, digamos assim. Além disso, a gente percebe que a pressão popular nos Estados Unidos em relação ao Trump não tem apoiado. Você percebe que 59% dos americanos acreditam que esse conflito já está indo longe demais. Então, a expectativa é que esse conflito ele se torne mais ameno nas próximas semanas e isso já refletiu na cotação do petróleo, onde hoje o petróleo já está caindo por volta de 3%. E aonde que entra a minha visão sobre as ações da Petrobras especificamente, tá? A gente percebe que a Petrobras valorizou pra caramba nesse momento, justamente porque ela se beneficia disso, né? Ela não está atrelada diretamente ao conflito no Estreito de Hormuz, não tem negócios relevantes com o Oriente Médio e ela consegue continuar a sua operação de forma super tranquila. Então ela extrai o petróleo daqui, fornece para os seus clientes sem a necessidade de passar pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, se o preço do barril de petróleo aumenta, a Petrobras começa a lucrar muito mais no mercado internacional. No entanto, por outro lado, a gente tem que a Petrobras é uma empresa mista, de capital misto, ou seja, ela tem parte do Estado como sócio dela e parte a iniciativa privada, ou seja, uma empresa de capital misto. E isso, cara, principalmente em ano de eleição, que é que a gente está chegando agora, ali para outubro, a gente vai ter as eleições, acaba sendo muito complicado, porque enquanto a gente vê que o barril do petróleo está aumentando, esses repasses acabam acontecendo na economia e isso acaba afetando o bolso do brasileiro. E quando isso acontece, há uma pressão política bastante grande para o governante atual fazer alguma coisa. E a Petrobras pode ser utilizada
para fins políticos, e isso acaba afetando a Petrobras. Até o presente momento ainda não, porém pode ser utilizado como já foi utilizado por diversas vezes no passado. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou realizando as posições em Petrobras, dado essa alta que já teve em um período curto de tempo, então a probabilidade maior é de que haja um arrefecimento dessa alta total e não deixo de me expor ao setor. Ainda eu estou exposto ao setor, inclusive aumentei posições, porém em uma outra empresa que tem 100% de capital privado, como a Prio. Então eu prefiro muito mais ficar exposto a uma empresa de capital privado nesse momento, sem fazer a realização dos ativos. E para quem já tem Petrobras, então quem é cliente meu e tem Petrobras na carteira, a gente está orientando a venda da totalidade das ações de Petrobras nesse momento. Dado o contexto que nós temos de eleição, inclusive a gente tem Vorcaro aí para vir com algumas delações premiadas, e isso vai acabar movimentando muito o mercado em ano de eleição. A guerra pode finalizar em algum momento e toda essa alta que teve com a Petrobras pode simplesmente ser entregue de volta. E o bom lucro é aquele que a gente bota no nosso bolso. Então, eu acho interessante a gente realizar a venda. Agora eu quero saber a tua opinião, cara. Você vai comprar mais ações da Petrobras ou vai vender as suas ações da Petrobras? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se não curtiu esse vídeo, envia para um inimigo.